Caminho da promessa. Eu quero ministrar a tua vida nesta manhã. Você que está com o celular aí, com um caderno de anotação, se eu fosse você, eu anotava tudo. Tem muitos textos bíblicos para anotar hoje, daquilo que o Senhor tem para falar conosco. Eu já quero que você abra a tua Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo de número 3. Êxodo 3. Glória a Deus. Nós vamos ler muitos textos, então anote ou assista depois. Amém? Em nome de Jesus. Aleluia. Todos acharam? Coloca aqui também para quem não tiver com celular e nem com a Bíblia, para estar acompanhando aqui. Amém? Em nome de Jesus. A palavra do Senhor, ela diz assim, queridos. Quem achou aí o texto? Amém. Êxodo capítulo 3. Diz assim a palavra a partir do verso 1. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro sacerdote, em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queimava. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus, ele do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tire os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e larga, a terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu e do amorreu, do perezeu e do eveu e do jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo até mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Até aí, queridos. Amém? Deus, ele tem ouvido o seu clamor. Não pense que os ouvidos de Deus estão tapados para não ouvir a tua oração. Todas as vezes que você entra na presença de Deus e você ora e você faz o seu pedido a Deus: Senhor, me abençoa, Pai, eu estou passando por esta luta nesta área da minha vida, e você busca a presença de Deus. Deus está falando com você nesta manhã: eu estou com meus ouvidos atentos à tua oração, e eu vi aquilo que você está passando, e eu tenho uma resposta para a tua vida, eu tenho promessas sobre a tua vida, eu tenho promessas nesta área da tua vida, e não se esqueça nunca disto. Então não existe um servo de Deus que vai viver uma vida sempre na derrota, sempre no sofrimento, sempre vivendo, em áreas da sua vida, derrotas permanentes. Não existe, queridos, porque o Deus de promessa, ele está sempre disposto a te abençoar, a cumprir as promessas dele na sua vida. E pensando desse jeito, eu coloquei como tema isto: no caminho da promessa, porque as promessas de Deus, elas já são uma verdade na nossa vida. Se tem uma coisa que você pode ter certeza, é de que a promessa de Deus é uma verdade na tua vida. Você pode estar pensando aí: mas pastor, se a promessa de Deus é uma verdade na minha vida,
Por que eu não estou vivendo 100% desta verdade? Por que eu ainda não tomei posse nesta área em específico da minha vida? A Bíblia nos fala, querido, nesse texto que nós lemos, que Deus ele chama Moisés. Ali fala sobre o chamado de Moisés. Deus levanta Moisés para tirar o seu povo do Egito. Eles estavam em mais ou menos 430 anos dentro do Egito, e muitos desses anos eles estavam como escravos no Egito. Pessoas que estavam em sofrimento, o texto fala, pessoas que estavam vivendo situações difíceis, mas pessoas também que estavam clamando a Deus. Elas não pararam de clamar a Deus no momento daquela luta, dificuldade, escravidão, ao ponto de Deus chegar diante de Moisés e falar: Moisés, olha, eu ouvi o clamor do meu povo, eu tenho visto aquilo que o meu povo tem passado. Eu quero te falar uma coisa: Deus está vendo o que você está passando, Deus sabe tudo aquilo que você necessita, Deus sabe qual área da tua vida você quer que Ele vá lá e trabalhe nesta área e faça um milagre acontecer nessa área da sua vida. Deus está sempre pronto e preparado para isso, como eu já disse. E Deus ele levanta Moisés e fala: olha, você vai tirar o meu povo da escravidão, porque eu ouvi o clamor do meu povo. E Deus ele envia Moisés para aquele lugar, para o Egito. E a palavra do Senhor, para nós resumirmos essa introdução, fala que Moisés foi lá e teve toda uma situação, as 10 pragas que nós conhecemos, e Faraó endurecendo o coração, e Faraó vai e libera o povo, para o povo ir, e aquele povo sai em liberdade, caminhando pelo deserto, até o lugar que era a terra da promessa, a terra prometida, porque Deus tinha prometido para Moisés: olha, você vai levar esse povo para uma terra que emana leite e mel. Você parou para pensar o que é uma terra que emana leite e mel? Já pararam? Alguém parou? Levanta a mão se alguém parou para pensar. O que é uma terra que emana leite e mel para você? Eu acho que para cada pessoa, se a gente fizer uma entrevista aqui, pastor, cada um tem uma terra que emana leite e mel na cabeça. Ah, pastor, se meu casamento fosse restaurado por completo, essa é a terra que emana leite e mel. Se eu conseguisse uma porta de emprego nova, eu estou desempregado, seria uma maravilha, a terra que emana leite e mel. Se eu conseguisse a cura desta enfermidade que me assola, seria a terra que emana leite e mel. Cada um de nós tem uma terra que emana leite e mel. Aquele povo estava saindo de um lugar de escravidão, e agora Deus estava prometendo: vocês vão para um lugar tão maravilhoso, que vocês vão ficar neste lugar e nada vai faltar para vocês, tudo é maravilhoso e bom, nessa terra que eu preparei para vocês já. Agora, para chegar nessa terra, existe um caminho até a promessa, e o mais importante são as nossas atitudes no caminho. Não adianta você só ter uma palavra que vai ser um milagre, uma bênção, uma promessa de Deus para a tua vida, se você durante o caminho você não se posicionar em Deus. Moisés, ele é uma pré-figura de Jesus no Antigo Testamento. Então, quando Moisés é levantado e enviado para tirar o povo do Egito e levar à terra prometida, da mesma forma é uma pré-figura de Jesus, quando Jesus ele é enviado para entregar a vida dele por nós naquela cruz e nos libertar da escravidão do pecado, nos libertar das deformações da nossa carne, nos libertar daquilo que nos prende a este mundo, para que a gente seja preparado para ir para a promessa, que é de vida eterna.
muito melhor do que carro, muito melhor do que casa, muito melhor do que qualquer restauração que você possa estar pensando aí. O maior bem que nós recebemos do Senhor, quando Ele nos tirou do Egito, da escravidão espiritual, quando Jesus entregou a vida, foi o que? Nos dar a vida eterna. Esse é o bem mais valioso e precioso que eu e você recebemos. Só que nós estamos nesse caminho, nós estamos caminhando em direção da promessa. E a Bíblia fala que o povo de Deus, quando sai do Egito e eles começam esta caminhada até a terra prometida, a palavra de Deus, ela nos mostra atitudes que esse povo teve no caminho da promessa. A Bíblia fala que quando eles passam pelo Mar Vermelho e eles chegam no deserto, o que acontece? A primeira coisa, começam as murmurações, começam as reclamações. Moisés, nós não temos água para beber. No caminho da promessa não é lugar de murmurar, queridos. Às vezes você não chegou ainda na terra da promessa da tua vida, sabe por quê? Porque você, ao invés de orar, ao invés de agradecer, ao invés de exaltar o nome do Senhor, você gasta mais tempo reclamando da sua vida, reclamando do que você está passando, do que adorando a Deus. A Bíblia fala que com 3 dias de caminhada já veio a primeira reclamação. A palavra do Senhor diz que depois demora um tempo, aí dá fome, daqui a pouco volta a sede de novo, nunca estava bom. E o nosso problema, queridos, é que no caminho a gente é que nem aquele povo. A gente tem a mania de sempre achar um defeito, sempre falar o que não deve ser falado, e isso faz com que a gente fique rodeando nesse deserto espiritual, ao invés de nós entrarmos rapidamente na promessa. E no domingo passado, eu falei sobre um texto, eu quero falar desse texto com vocês, para a gente entender qual deve ser as nossas atitudes no caminho da promessa. Então abra a tua Bíblia comigo, lá em Êxodo 17 agora, no versículo 8. Sabe, amados, Deus, Ele está sempre disposto em fazer o sobrenatural acontecer na sua vida, mas aquilo que você deve fazer, Ele nunca vai fazer por você. Sabe, Deus, Ele nunca vai fazer você andar em santidade. Isso é uma coisa que você tem que fazer. Deus nunca vai pegar você e falar: fica de joelho aqui agora que eu estou mandando e ora. Não, Deus, essa é a sua parte. Deus nunca vai fazer você adorar Ele. Isso é a sua parte. E o texto ele fala assim, versículo 8: sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando porém as abaixavam, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantinham erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isto no rolo como memorial e declare a Josué que falei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou-lhe: o Senhor é minha bandeira. E jurou pelo trono do Senhor: o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Queridos, esse texto ele é tão forte. Eu comecei a estudar e eu fiz um estudo sobre os amalequitas. E nesse estudo estava falando justamente sobre isso. Quem são os amalequitas na nossa vida, nos dias de hoje?
O amalequita, ele não é o diabo, queridos. O amalequita são as nossas deformações quando a gente anda na carne. Os amalequitas, eles vieram atacar o povo em Refidim, a Bíblia diz. Refidim significa lugar de descanso. Eles estavam caminhando no deserto em direção à terra prometida. E quando eles chegam em Refidim, eles pensam, agora é a hora de descansar um pouco. E quando eles pensam que vão descansar, o que acontece? Os amalequitas aparecem e vêm contra eles. E agora Moisés, ele se levanta e fala para Josué: Josué, vai lá e luta contra os amalequitas. Enquanto você estiver lutando, a gente vai subir aqui nessa colina, e enquanto o cajado estiver levantado, Deus, ele vai dar vitória. E Moisés sobe naquela colina e Josué desce lá e começa uma batalha contra os amalequitas. Quando a vara de Moisés, ela permanece no alto, o texto fala que eles vencem a batalha. Quando a vara, o braço de Moisés se cansa e abaixa, o que acontece? Eles começam a viver derrotas. O que eu quero dizer com isso, queridos? A nossa vitória sempre vai estar diante da presença de Deus, sempre no mundo espiritual, sempre buscando no Senhor. Não tem como você vencer uma batalha sem a presença de Deus na tua vida. Não tem como nós entrarmos na presença do inimigo e lutar e vencer se Deus não estiver conosco nesta batalha. Então, o primeiro ensinamento desta manhã é justamente isso: busca a Deus independente do momento que você está passando. Não tem lugar de descanso para a gente. A luta, ela vai ser constante, principalmente quando você tem uma batalha contra a sua carne. Porque quando o velho homem, ele ressuscita, você fica rodeando o deserto e não consegue chegar na promessa, porque a sua carne não pode prevalecer. A Bíblia fala que há uma luta da nossa carne contra o Espírito. E quando esta luta é vencida pela carne, você continua rodeando pelo deserto, você nunca vai chegar na terra da promessa, porque a tua parte você vai precisar fazer todos os dias. Amém? Em nome de Jesus. Então, quais são as principais obras da nossa carne? O pastor Ettore, algum tempo atrás, falou justamente sobre isso. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Gálatas capítulo 5, versículo 19. Por que eu estou falando isso, queridos? Não tem como você chegar na terra da promessa andando na carne. Não tem como você conquistar aquilo que Deus tem preparado para a tua vida caminhando como o velho homem caminha. Então, nesta manhã Deus me enviou aqui para que você acerte as suas rotas. Talvez você está com a sua rota meio desviada e o Espírito Santo quer fazer você voltar para a rota dele, a rota certa. Aquele povo que estava no deserto, a Bíblia fala que foram 40 anos rodeando pelo deserto. Por quê? Porque eles perderam a rota no caminho, porque as atitudes dele no caminho até a promessa foram atitudes carnais que os levaram a grandes derrotas naquele caminho. E muitas vezes nós estamos nesse mesmo caminho, errando nos momentos em que nós devemos acertar. Olha o que o texto fala de Gálatas: as obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Olha o que a palavra diz. Deus fala:
Vamos traduzir para aquilo que nós estamos falando nesta manhã: as quais não herdarão as promessas de Deus. Então não é Deus eu não quero abençoar os meus filhos. Não, as nossas atitudes nos afastam das promessas que Deus tem para a nossa vida. Eu peguei um estudo sobre alguns dessas caminhadas da carne aqui. E a primeira é imoralidade. Pecados sexuais significa imoralidade sexual, impureza, lascívia, devassidão. Eu estava falando essa semana com a minha esposa, falando com o Jonas. Você sabe que tem gente dentro da igreja, homem que trai a esposa dentro da igreja? Sabia disso? Que mulheres traem seus maridos? É forte, né, que eu estou falando? Meu Deus, será que isso acontece? Sabe que tem gente que gosta de ver um site pornográfico, mesmo sendo cristão? Pastor, tem isso? Tem! Eu fazia isso antes. Convertido, frequentando a igreja, servindo. Parecia qualquer coisa na internet, eu queria abrir para ver. Agora você tem coragem como eu de falar que você passava por isso ou passa? E Deus me libertou, porque eu me coloquei na presença dEle, Ele me libertou. Eu recorrigi a rota. E há muitos anos que o Senhor me libertou disso. Olha os pecados aqui. Sabe, queridos, aquela rodinha que você fica lá na empresa que você trabalha? Começa aquelas piadinhas sexuais. Que o homem sabe o que eu estou falando aqui, né? Agora todo mundo é santo, você olha aí. Estou vendo um monte de santinho assim, pastor, ó. Aleluia, Pai. Agora quando está naquela rodinha, como é que nós vamos chegar na promessa? Porque se no caminho nós estamos vivendo desse jeito, se a carne está falando mais do que o Espírito, segundo tipo de pecado, né? Pecados interpessoais, relacionais, que são inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensão, facção, inveja. Não tem nenhum cristão aqui que tem isso aí, né? Ninguém tem inimizade, não tem nenhum ciumento, ninguém fica irado, não tem aquele que faz discórdias, não tem aquele que faz uma facção, não tem nenhum invejoso. É o velho homem se manifestando no caminho da promessa. Não gosto daquela irmã, não gosto daquele irmão. Tá vendo? Trocou de carro, metido. Olha a roupa dela. Jezabel purinha. Uma vontade de ter aquela roupa, mas eu vou falar que é da Jezabel. Inveja, inimizade, promove discórdia. Sabe o que é promover discórdia? Para de ficar falando mal dos outros. Deus falou comigo essa semana nisso. Eu tenho que vigiar isso o tempo todo. E é difícil, não é? Mas não é impossível. Ora mais. Gostei da risada da Érica. Aí ela riu mais. Tô brincando para aliviar um pouco, tá? O negócio é forte. No
caminho da promessa, amados, o velho homem não pode existir. Porque quando o velho homem ele se manifesta, é você, quando está lá e o cara te fecha e você fala, Deus abençoe sua mãe. É isso que você fala? Misericórdia, Senhor. Um dia eu consegui fazer isso. Ela estava me enchendo as paciências, a pastora estava comigo, a gente ia sair do culto. Deus abençoe sua mãe. Eu vou descer, eu vou te quebrar todinho. O cara falando para mim, né? E eu cada vez falando mais alto, ele mais alto ainda. Eu falei, deixa eu parar, senão esse cara vai me bater mesmo. Pecados de comportamento, vícios, bebedice, o texto da palavra de Deus fala isso, não é eu que estou falando não. Orgias, glutanorias, vícios, no total. No caminho da promessa, nós precisamos buscar a libertação do Senhor de todas essas áreas da nossa vida. No caminho da promessa, nós temos que nos prostrar diante de Deus e buscar estratégias para vencer o velho homem. E como vencer os amalequitas? Como vencer o velho homem, queridos? Mas antes eu quero ler dois textos para vocês aqui. 2 Coríntios 5,17 diz assim, anote aí, 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Amados, as coisas antigas, o velho homem ficou lá para trás. Tudo tem que ser novo na nossa vida. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 12, versículo 4: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram a ponto de derramar o próprio sangue. É forte. Mais um, Hebreus 12, 1. Portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Olha o que a palavra está dizendo, queridos. Jesus, ele também foi tentado, mas ele olhou para aquilo que era, o alvo, para aquilo que era o lugar da promessa, e isso fez com que ele se mantivesse firme no propósito daquilo que Deus colocou sobre ele. Você foi enviado para entregar a vida na cruz e salvar pessoas, e o foco dele falou, eu tenho que andar em santidade. E é dessa forma que nós temos que caminhar. No caminho da promessa, nós vamos ter tentações. No caminho da promessa, nós vamos ser provados. No caminho da promessa, o inimigo vai sempre se levantar, mas nós estamos debaixo de uma unção de Deus, de um chamado de Deus, e nós vamos o quê? Resistir a tudo isso e vamos vencer esta batalha, porque vamos chegar na terra da promessa. Glória a Deus. Agora, como vencer esse inimigo? Em primeiro lugar, esteja sempre pronto para a batalha. Eu falei isso domingo passado. A Bíblia fala no livro de Êxodo 17:8: sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. O que Moisés estava falando, queridos? Moisés estava falando, olha, não vamos descansar agora, o inimigo se levantou, a carne se levantou, comece a batalhar contra a sua carne. Começou a dar vontade de
vê o site pornográfico, vamos dar um exemplo, que já foi falado. Não olhe, comece a adorar a Deus, põe um louvor, põe uma adoração, comece a fazer uma oração, comece a batalhar, fala para Deus: Senhor, eu não aceito esse velho homem na minha vida, eu não aceito essa situação, sabe? Deu vontade de beber, você que se libertou da bebida, eu me libertei das drogas, cocaína, maconha, que mais? Bebida alcoólica. Gente, eu tenho uma lista grande. Tiner, cola. Olha, Jesus. Crack. Vício de pornografia. Vai lembrar, não lembra? Bebida, cigarro. Hã? Bebida, cigarro. Bebida, cigarro, falei já, não falei? É muita coisa, gente. Você acha que às vezes o velho homem não quer voltar para algumas dessas coisas? Tem umas que eu não estou nem aí. Mas quando o velho homem quer se manifestar, Senhor, tem misericórdia da minha vida, Pai. Eu já venci esse inimigo e ele não vai vencer, ele não vai se levantar, ele não vai prosperar contra a minha vida, porque Jesus na cruz do Calvário, ele já me deu vitória. Senhor Espírito Santo de Deus, me revista da tua unção, encha-me da tua presença. Eu tomo posse desta vitória em nome de Jesus. Aleluia. E ele me fortalece e eu continuo no caminho da promessa. Glória a Deus. Não estou falando nada fácil, não. Eu estou falando que é possível se você se posicionar. Sabe, quando alguém que você percebe que vai chegar perto de você e vai te contaminar, bata em retirada. Eu estava falando essa semana, você acha que para José foi fácil resistir à tentação daquela mulher? Quem lembra da história de José? Ele está na casa lá, ele é o gerente da casa, ele que comanda todas as coisas. O seu patrão, pelo visto, não para muito em casa. Aquela mulher daquele patrão dele era uma mulher, certeza absoluta, era muito linda. Senão ele não tinha fugido. Ou era feia demais também, né? Mas era muito bonita. Eu acredito que aquilo, pastor Héctor, não foi uma coisa daquele dia, daquele momento que ele fugiu. Aquilo vinha dias e dias, com certeza. Aquela mulher tentando, posso falar chavecar? Chavecando ele, tentando seduzir José. Então eu acredito que todo dia ela passava toda bonita, toda cheirosa perto de José e falava: bom dia, José, você está lindo hoje. E todo dia passa: ai, José, olha só, você é tão bom no que você faz. E passa, e passa, e passa. E José: Jesus, tem misericórdia. Tá certo que Jesus não tinha vindo, eu estou falando do dia de hoje. Tem misericórdia da minha vida, está passando essa tentação, sabe? Aí daqui a pouco aquela mulher quer agarrar ele de todo jeito, porque ele não aceita aquilo. E a Bíblia fala que ele sai correndo. O Senhor está falando para algumas pessoas aqui: sai correndo desse lugar, sai correndo dessa tentação. Não estou falando desse pecado sexual somente. Sai correndo da tentação. Apareceu a oportunidade de beber, sai correndo do lugar. Apareceu a oportunidade de você roubar lá, você trabalha numa empresa que você mexe com dinheiro, veio a oportunidade, não vai, ninguém vai perceber, fuja desse lugar. Faça como José, sai desse lugar. Meu Deus, quando eu vou conseguir terminar tudo isso aqui que eu tenho que falar, gente? A Bíblia fala em Mateus: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Como vencer? Usar armas espirituais para vencer essas batalhas.
Êxodo 17:9. Amanhã, parte B do versículo: amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. A única maneira, querido, de vencer este inimigo é através de atitudes espirituais. Eu já falei aqui para vocês, você tem que buscar em Deus, orar, se fortalecer no Senhor. A Bíblia fala em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortaleza, anulando nos sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Olha o que a palavra fala: leva cativo o seu pensamento à obediência de Cristo. Quando vier as tentações, quando vier as situações que vão te levar a caminhar segundo o velho homem, porque nesta caminhada vão existir momentos como esse. Deuteronômio 28:1 diz assim: se atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Como vencer este inimigo? Sendo obediente à direção de Deus. Moisés falou: Josué, desce lá, escolhe alguns homens e vai para aquela batalha. Josué, ele tinha duas opções: aceitar e obedecer o que Moisés tinha falado, e não aceitar, falar: Moisés, eu não vou, eu vejo que o inimigo é muito grande, não vai dar para vencer. Mas Josué, ele venceu a batalha, por quê? Porque ele foi obediente. Para você, no caminho da promessa, vencer este inimigo, precisa de ser obediente à voz de Deus, obediente à palavra de Deus, caminhar em obediência. O texto fala em Deuteronômio 28, se você quer prosperar, obedeça, porque a palavra ainda diz, obedecer é melhor do que sacrificar, 2 Crônicas, amém? Em nome de Jesus. Em quarto, perseverar independente das circunstâncias. A Bíblia fala, enquanto Moisés mantinha erguido o cajado, era vitória, quando não, era derrota. O que está dizendo aqui? Persevera todos os dias da sua vida. A palavra de Deus diz em Hebreus 10:35, porque por isso não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Amém? Coloque-se em pé no teu lugar, em nome de Jesus. Você precisa perseverar. Você precisa se colocar diante da presença de Deus todos os dias. Não dá para você chegar na terra prometida se durante o caminho não houver perseverança da sua parte. Você tem que perseverar em vir para o culto. Você tem que perseverar, já vem na terça-feira, já na inauguração do culto de terça. Você tem que perseverar em ouvir a palavra de Deus, vai para os MECs. Persevera na presença do Senhor, que você vai ver, todo o velho homem vai cair por terra, e você vai começar a andar no Espírito. Porque como a palavra diz, a carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Em nome de Jesus. E Jesus, Ele é poderoso para te dar forças. Jesus é poderoso para te libertar. E para vencer este inimigo, você precisa buscar forças através da comunhão. A palavra do Senhor diz que quando Moisés se cansou e o braço de Moisés já não dava conta de ficar levantado,
a Bíblia fala que Ur e Arão, eles pegaram uma pedra e colocaram Moisés assentado naquela pedra, e eles puderam segurar o braço de Moisés no alto. E foi justamente neste momento que Deus deu a vitória para aquele exército. Se você se sente fraco, conte com os irmãos, queridos, não ande sozinho, porque você sozinho é uma presa muito fácil para o inimigo destruir. Se Moisés estivesse sozinho naquele dia, ele iria ser derrotado, o povo iria ser consumido pelo inimigo. Mas havia dois homens com Moisés, Arão e Ur, seguraram os braços de Moisés no alto, e foi aí que a vitória veio. Sabe, queridos, vocês conhecem o reino animal. Quando um leão ele vai atrás de uma presa num bando, a estratégia do leão é escolher um daquele bando que vai sair correndo e isolar aquele animal em um canto, enquanto os outros correm para o outro lado. Quando ele consegue isolar esse animal, ele mata e ele come aquele animal. O que eu quero dizer com isso? Você sozinho é difícil de vencer batalhas, principalmente quando você se sente fraco diante da situação que você se encontra. Mas quando você junta 2 ou 3 e fala, ora por mim, manda um WhatsApp, vem para a igreja e fala, olha, eu estou fraco nesta área da minha vida, e você confessa essa sua fraqueza, sabe o que acontece? Essas pessoas vão levantar o teu braço até o dia que Deus der a vitória para você. Aleluia. Talvez você está aqui nesta manhã e você já está com o seu braço cansado de lutar contra isso. Hoje Deus ele vai te fortalecer para você continuar este caminho até a promessa. O que nós não podemos deixar é a timidez roubar a nossa vida, queridos, porque uma deformação da carne é a timidez. Nós sabemos que nós precisamos, mas nós temos vergonha de nos expor para sermos curados, libertos e fortalecidos. A Bíblia fala em Hebreus 3, versículo 5. Moisés, na verdade, foi fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Cristo, porém, como filho, é fiel sobre a sua própria casa. Essa casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a voz, não endureçais o vosso coração como no dia da tentação no deserto, onde vossos pais tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Olha o que Deus está falando com você nesta manhã. Jesus está sempre disposto a te dar a vitória no caminho. Por isso feche os teus olhos, em nome de Jesus. Coloque a tua vida diante da presença de Jesus nesta manhã. Eu sei que tem pessoas aqui que, se eu chamar aqui na frente, você tem vergonha de vir na frente. Você precisa vencer isso, tá? Eu não vou te chamar para vir aqui na frente, mas essa vergonha você precisa vencer ela também. Porque quando nós expomos as nossas fraquezas diante de Jesus, Ele estende as mãos sobre a nossa vida, e Ele traz a cura, e Ele traz a libertação. Jesus está chamando algumas pessoas aqui nesta manhã.
Se você entrou aqui nesta igreja, nesta manhã, e você ainda não tem Jesus como teu Senhor, como teu Salvador, você foi convidado por alguma pessoa e você veio aqui porque você sentiu o desejo de vir, mas você não sabia, foi Jesus que te trouxe neste lugar. E se você deseja declarar Jesus como Senhor da sua vida, eu quero orar por você nesta manhã. Eu quero que você apenas levante a tua mão e me faça um sinal, que eu vou orar por você aí onde você está mesmo. Tem alguém aqui que deseja Jesus como Senhor da sua vida? Levante a tua mão bem alto e acene para que eu possa orar por você. Tem alguém que estava afastado dos caminhos do Senhor e hoje você entendeu, eu preciso voltar, eu saí deste caminho e eu quero voltar para os caminhos do Senhor? Levante também as tuas mãos para o alto, que eu quero orar por você. Todos aqui estão firmes do Senhor. Você agora que precisa de libertação, você que precisa vencer a sua carne, a tua carne está fazendo você ficar rodeando esse deserto da tua vida, e isso tem roubado a tua vida e impedido você de chegar na promessa que Deus tem para a tua vida. Deus tem promessa de uma família bendita para você, querido, querida. Deus tem promessa de prosperar a tua vida em todas as áreas. Deus tem promessa de te curar, de te libertar. Só que precisa de um posicionamento da sua parte. Levante as tuas mãos para o alto. Declare assim comigo: Jesus, eu preciso ser curado. Eu preciso ser liberto. Jesus, venha em meu socorro nesta manhã. Em nome de Jesus. Queridos, eu quero orar pela tua vida. Você que precisa ser liberto, você que precisa ser transformado, você que precisa ser curado das deformações da sua carne, você que deseja ser liberto do velho homem,